Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal de Teologia Reflexiva. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos grandes debates teológicos, explorando a posição de Tomás de Aquino, um dos doutores da fé católica, que refuta o conceito do dogma da Imaculada Conceição. Vamos examinar os argumentos dele e entender o contexto dessa questão no pensamento cristão. E, ao fim, darei minha própria posição sobre esse tema. Quem foi Tomás de Aquino? Qual é a sombra que envolve seu nome na história da Igreja Católica? Esse teólogo e filósofo do século XIII é considerado um dos maiores pensadores da tradição cristã, dotado de uma mente brilhante e lógica implacável. Tomás de Aquino deixou um legado intelectual que ecoa até hoje, fundamentando a doutrina cristã com um rigor da filosofia. Foi ele que formulou a célebre prova da existência de Deus por 5 vias, uma obra que explora a razão humana em busca do divino, onde cada via revela uma camada da realidade que aponta para a existência de um Criador. Mas, embora sua fé fosse sólida, havia uma questão que o levava a ponderar e a questionar: a Imaculada Conceição de Maria. Tomás de Aquino constrói sua tese com uma precisão lógica assustadora, quase como se estivesse desvendando um mistério sagrado, uma verdade que poucos ousariam explorar. Em primeiro lugar, ele parte da convicção de que todos os seres humanos herdaram o pecado original de Adão, uma condição irrevogável e enraizada na natureza humana desde a queda. Em sua visão, para que Cristo seja Redentor universal, é necessário que toda a humanidade, sem exceção, esteja sujeita a essa marca original do pecado e, portanto, precise de redenção. Caso Maria tivesse sido concebida sem o pecado original, ela estaria, então, fora dessa universalidade, comprometendo a própria definição de pecado original, como algo intrínseco a toda a humanidade. Tomás recorre ao princípio da identidade. Para ele, o pecado original é uma característica essencial e comum a todos os seres humanos, pois essa é a mancha que define a humanidade em seu estado decaído. A universalidade do pecado original exige que todos os seres humanos, sem exceção, carreguem essa marca, e isso inclui Maria. Se Maria fosse uma exceção, a própria identidade do pecado original como condição universal seria enfraquecida, o que destruiria a universalidade do pecado e, por conseguinte, a necessidade de redenção para toda a humanidade. Assim, a identidade do pecado original exige que Maria compartilhe dessa condição, sem a qual a estrutura teológica da redenção seria comprometida. Além disso, ele insiste que essa universalidade do pecado original não admite exceções. Em sua lógica implacável, ou todos herdaram o pecado ou não. Não há espaço para exceções, pois admitir uma exceção violaria a unidade do conceito de pecado universal. Se todos os humanos, pela queda de Adão, nascem sobre essa condição, então a ausência de pecado em Maria desde a concepção seria uma ruptura com essa universalidade, introduzindo uma contradição no que a Igreja entendia sobre a condição humana. Para Tomás, a necessidade de redenção para todos é absoluta, e qualquer exceção seria um golpe na lógica interna da doutrina do pecado e da redenção. Quando Tomás aborda o papel de Cristo como Redentor universal, ele o faz com uma determinação que quase beira ao fatalismo. Ele defende que, para que Cristo seja o Salvador de todos, inclusive de Maria, é essencial que ela também esteja incluída na humanidade que necessita de redenção. Caso contrário, se Maria tivesse sido concebida sem pecado original, ela não precisaria da redenção de Cristo, o que, para ele, fragmentaria a identidade universal de Cristo como Redentor. Se Cristo não precisasse salvar Maria, isso introduziria uma debilidade no papel de Cristo como Salvador de todos. A identidade de Cristo como Redentor exige que ele salve a todos, inclusive sua própria mãe. Para que essa redenção seja
coerente e completo. Tomás considera ainda o tempo da redenção e da santificação de Maria. Em sua visão, Maria foi santificada após a concepção, mas antes do nascimento de Cristo. Isso permitiu que ela estivesse pura no momento em que concebeu Jesus, sem, no entanto, romper com a necessidade de redenção. Assim, Tomás sustenta que Maria nasceu sob a condição de pecado original, mas foi purificada em um momento posterior, de forma a garantir que ela fosse digna de ser a mãe do Salvador. Essa linha de raciocínio assegura que Maria, assim como toda a humanidade, necessitava de redenção, preservando tanto a universalidade do pecado original quanto o papel de Cristo como Redentor universal. Em sua tese, Tomás de Aquino não nega o dogma da Igreja, mas apresenta uma lógica que instiga e desafia. Ele aceita o dogma como um assentimento de fé, algo que não cabe ser contradito, mas, ao mesmo tempo, ele não se abstém de usar seu intelecto para oferecer uma explicação teológica detalhada e complexa, que questiona racionalmente a necessidade da Imaculada Conceição para a santidade de Maria. Essa argumentação permite que Tomás mantenha a integridade da doutrina da redenção universal de Cristo, sem entrar em conflito direto com o dogma. Tomás de Aquino constrói, assim, uma tese poderosa e coerente, que aplica os princípios de identidade e de universalidade para defender que Maria, embora tenha sido santificada posteriormente, não foi concebida sem pecado original. Ao sustentar a necessidade de redenção para toda a humanidade, Tomás assegura a universalidade do pecado original e preserva a identidade de Cristo como o único redentor de todos. Com essa abordagem, ele deixa sua marca como um teólogo que ousou a questionar, sem negar, mas aprofundou-se em mistérios que poucos teriam coragem de explorar. Agora, utilizarei as 5 vias de Tomás de Aquino para provar seu argumento, pela própria lógica de Tomás, que ele está correto. Primeira via, o movimento. Tudo o que se move é movido por algo, e assim, há necessidade de um primeiro motor, que é Deus. A aplicação disso é que, como todos os homens estão em movimento em direção à redenção, é necessário a intervenção de um Redentor absoluto, incluindo para Maria. Se Maria não precisasse desse movimento em direção à redenção, haveria uma incoerência na natureza do movimento universal da criação. Segunda via, causa eficiente. Para cada efeito, deve haver uma causa. Como Cristo é a causa eficiente da redenção, essa causa deve alcançar todos os seres humanos para que a sua natureza redentora seja universal. Se Maria fosse imaculada desde a concepção, a causa eficiente da redenção não a teria atingido, o que enfraqueceria o conceito de redenção universal. Terceira via, contingência. Todos os seres contingentes dependem de algo necessário que lhes dê existência e sentido. O pecado original torna todos os humanos contingentes à redenção que Deus oferece em Cristo. Maria, então, precisaria dessa redenção para que sua contingência fosse resolvida e não estaria fora desse sistema de dependência universal. Quarta via, graus de perfeição. Existem graus de perfeição e todas as coisas são medidas em comparação com um grau absoluto, e é Deus. Maria, mesmo sendo a mais pura, necessita do grau de perfeição de redenção que apenas Cristo pode oferecer. Se ela não precisasse disso, essa graduação universal de necessidade seria fragmentada. Quinta via, finalidade ou teleologia. Todas as coisas tendem para um fim. E o fim último de todo ser humano é a união com Deus, através da redenção. Maria, sendo humana, também teria seu fim teleológico na redenção oferecida por Cristo. Se ela estivesse fora desse fim, haveria uma quebra da ordem teleológica da criação, indo contra a lógica da finalidade para todos os seres humanos. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, desenvolve a ideia de infusão da alma, como o momento em que Deus concede ao ser humano uma alma racional, no instante da concepção. Para Tomás, essa alma é diretamente criada por Deus, sendo espiritual, imortal e distinta do corpo material. Esse ato de infusão torna o ser humano um composto de corpo e alma, capacitado para a razão, a vontade e o intelecto. Diferente de outras criaturas, apenas o ser humano possui uma alma racional, que não depende da matéria para existir e sobreviver após a morte. Quando se trata de Maria, Tomás acredita que sua alma foi infundida da mesma forma que qualquer outra pessoa, no instante da concepção,
mas ele não aceitava que ela estivesse livre do pecado original desde esse momento, sendo descendente de Adão. Maria teria herdado o pecado original, necessitando assim da redenção realizada por Cristo. Tomás defendia que Maria foi purificada em um momento posterior, antes de dar à luz a Cristo, para que estivesse espiritualmente preparada para a sua missão como mãe de Deus. Esse ato de purificação foi um dom especial, mas não implicava que ela tivesse sido concebida sem pecado desde o primeiro instante, como a doutrina da Imaculada Conceição afirmaria mais tarde. Tomás de Aquino, ao tratar do papel redentor de Cristo, considera-o o redentor universal de toda a humanidade. Ele afirma que, pelo sacrifício da cruz, Cristo proporcionou uma redenção suficiente para todos os seres humanos, embora sua eficácia dependesse da aceitação pessoal da graça. Para Tomás, Cristo é o único mediador entre Deus e o ser humano, e somente através do seu sacrifício é possível alcançar a salvação. Essa redenção se aplica a todos, inclusive aqueles que vieram antes de Cristo, uma vez que seu sacrifício transcende o tempo. Portanto, para Tomás, Cristo é o Redentor universal em abrangência e potencial, mas a aplicação plena dessa redenção exige a cooperação da vontade humana com a graça divina. Após essa análise da posição de Tomás de Aquino sobre a Imaculada Conceição, concordo com ele ao rejeitar a ideia de que Maria tinha nascido sem pecado. No entanto, discordo de sua visão sobre a salvação. Ele argumenta que o chamado de Deus é universal, o que parece beirar ao universalismo. Mas, ao mesmo tempo, afirma que a salvação depende da aceitação humana da graça, introduzindo um sinergismo. Essa é uma ideia defendida pelo catolicismo e pelo arminianismo, que tem muitos pontos em comum, onde existe uma cooperação entre o divino e o humano para que a salvação ocorra. Para mim, a pregação do Evangelho é uma responsabilidade de todos os cristãos, que têm o dever de levar as boas novas a todos, mas sua eficácia é restrita aos eleitos, dependendo exclusivamente da graça soberana de Deus, sem qualquer participação humana. Agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Se esse conteúdo trouxe uma reflexão, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais discussões teológicas. Até o próximo vídeo.